Oi, gente! Vamos iniciar mais um programa, o nosso Fênix Cast. Olá, hoje nós estamos aqui com a minha amiga Ivani, que vocês vão saber tudo sobre a área de estética, como começar, como você viver nesse mundo que não é fácil, muito competitivo, mas ela trouxe hoje aqui várias dicas, vários insights. Você que é da área, fica aqui com a gente. Tudo bem, Ivani? Tudo bem. A gente quer dizer que é um prazer ter você aqui com a gente. E aí, a primeira coisa que eu assustei dela é que ela tem simplesmente 16 anos de carreira. É isso aí. 16 anos, é muito tempo. Fica à vontade para falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Então, gente, primeiramente quero agradecer o convite, minha amiga Valéria. Eu estou conhecendo a Vera agora. É um prazer muito grande estar aqui no podcast de vocês e estar passando um pouquinho, né, da minha vivência, da minha experiência. Eu espero que sirva para muitas pessoas e que vocês levem isso daí para a carreira de vocês. Então, vamos lá. Eu sou Ivani Santos, tenho 40 anos, não parece, mas é por isso que já vai para 16 anos, gente. 40 anos na estética. E, na verdade, eu comecei exatamente porque eu trabalhava em CLT, né? Eu trabalhava em shopping e a vida era muito corrida. E aí eu fui mãe, né? E eu conto a minha profissão, assim, a minha idade de profissão com a idade do meu filho, que é 16 anos. Então, foi no momento que eu acho que deve ser a dor de muitas mulheres empreendedoras, né? A gente ter o nosso filho e, às vezes, não ter muito tempo para a família. E, nessa época, como eu trabalhava numa empresa de varejo, uma empresa muito grande, e eu tinha horário de shopping, o shopping era muito difícil. Cada hora eu ficava vendo meu filho assim, em horários aleatórios, né? Às vezes a gente chega em casa e a criança já está dormindo. Quase sempre. Quase sempre. Então, assim, até feriado, domingo, eu não tinha muito tempo com a família. Então, foi quando, na época, né, eu agradeço também o meu esposo, ele me apoiou muito nessa decisão. Aliás, é por isso que eu coloquei Ivani Santos, né? Porque esse sobrenome é porque eu sou Ivani Abreu dos Santos, né? Essa parte do Santos foi meio que uma homenagem ao meu marido, porque muitas das vezes as mulheres falam assim, poxa, eu não tenho apoio, o marido não apoia. Então, ele falou assim, amor, por que você não experimenta fazer algo na parte da beleza? Você gosta dessa parte? E eu me lembro que, como eu trabalhava no varejo, as meninas, elas estavam sempre bem apresentadas, era uma empresa que eu gostava de trabalhar, estava sempre maquiadinhas, e às vezes eu maquiava, arrumava as meninas. Legal. Chegava cedinho, eu sempre já chegava maquiada, já chegava arrumadinha. E aí, poxa, você gosta disso, né, Ivani? Você gosta da área da beleza. Aí, quando meu filho nasceu, alguns meses depois, eu falei assim, eu quero ter mais tempo. E aí, fiz lá um acordo, consegui, né? Que bom, consegui esse acordo de sair. E aí eu investi na área da beleza. E, na verdade, eu não comecei como esteticista. Ah, não? Foi como? Não. A estética não era o meu alvo. Não era o meu alvo. Eu queria fazer noiva. Eu queria arrumar noiva. Legal, eu queria fazer maquiagem, legal. penteado. Eu achava coisa linda, sabe? Sim. Só que eu pensei, poxa, mas o que eu posso estar fazendo? E foi quando o meu marido também falou assim, poxa, está muito promissora essa área da estética, né? Sim. Faz logo os 2 cursos. Há 16 anos atrás foi um boom, né? Foi um boom. Porque a gente teve, assim, não era tão valorizado. Eu percebo que, assim, na época da minha mocidade, não sou um pouquinho mais velha só que você, pouca coisa. Falou mocidade, já está entregando a idade. Falou mocidade. Da minha juventude. Juventude. Não tinha a estética não era tão falada, Sim, né? E, na verdade, era para poucos. Sim. Porque era um custo alto, porque eram poucos profissionais que faziam. Então, quem verdade. fazia cobrava com força. Então, não era algo que fosse tão... Hoje em dia, né, todo mundo pode fazer. Tem estúdios dentro da comunidade, tem, né, ali próximas comunidades, como tem locais na Zona Sul, tem acessível para todo mundo, mas antigamente não era bem assim, né? Era concentrado só para aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, né? E é muito interessante você falando do seu filho, e é a mesma história de quase todas as empreendedoras, Sim, como os filhos nos movem. O filho move a gente, Sim, né? é verdade. Tira a gente do estático, assim, daquilo que a gente acha que vai ser aquilo para a vida toda, e de repente vem um filho e fala, muda tudo. Preciso mudar. É muito interessante. E, na verdade, inclusive, assim, falando de filho é bem interessante. Mas, assim, o nosso pensamento, Valéria, eu tenho uma teoria.
que nós mudamos o nosso pensamento, algumas coisas que nós sempre pensamos de uma forma, a cada 5 anos. Eu tenho isso em mente. Eu acho, assim, que, de repente, dos 40 para lá, a gente pode começar a se estabilizar nos nossos pensamentos. Mas, por exemplo, quando você tinha 35 anos para cá. Muita coisa mudou. Muita coisa. Na sua mente. Na sua mente. Tipo, você dos 30 para os 35, dos 20 para os 25. Do jeito que eu sou acelerado, o meu muda todo ano. Eu sou assim. E eu me lembro que eu queria muito entrar naquela empresa, conseguia entrar, e de repente eu falava assim, poxa, parece que... Não é isso que não é isso. Já não é mais isso. Não é que não Eu era preciso aquilo. de algo mais. Já mudou. Já não é mais isso. E conforme a nossa vida vai mudando, as coisas vão se encaixando, né? A gente, poxa, vê a necessidade realmente de estar abrindo novos horizontes, né? Então, eu comecei a fazer o curso tanto na parte de maquiagem e penteado e comecei a fazer estética. E não comecei pela faculdade, eu comecei pelo técnico. Hoje em dia, eu tenho a faculdade de estética, e aí falando, né, já do que eu tenho, né? A faculdade, eu também estou fazendo agora a faculdade de farmácia. Eu não sei se cheguei a te falar. Não, essa parte de não. farmácia. Estou fazendo faculdade de farmácia. Bem. Eu tenho planos futuros com isso, depois vou explicar o porquê da farmácia. E eu sou massoterapeuta também. Nessa mesma época que meu filho ainda era pequeno, eu consegui bolsa. E eu me lembro assim que foi algo que eu tinha que conseguir as duas coisas. Porque eu precisava colocar meu filho na creche e eu precisava também estudar mais. Só que o que eu investi em maquiagem, em estética, eu investi tanta coisa que eu não tinha mais como estar ali investindo em cursos. Sim. Então, eu falei assim, meu Deus, eu preciso agora, porque quando a gente sai de um trabalho ali certinho, eu consegui um acordo, eu era uma gerente, eu acho que, de repente, por ser mulher, ela até me entendeu bem, eu consegui um acordo legal. E eu tinha ali quando a gente vai recebendo auxílio, né? Que dá um pouco de segurança, né? Sim. Aqueles meses do auxílio. Só que quando você sai do CLT para o empreendedorismo, é um susto. Nossa. Eu um costumo falar lá na minha que empreender é o incerto, você nunca sabe. É muito incerto. Essa semana você tá com a conta tá maravilhosa, na outra os boletos estão maiores que a conta. Tipo isso. É uma emoção, é montanha-russa. Gente, e eu vou falar assim uma coisa para vocês. Eu até entendo e eu não julgo o pessoal que prefere ficar no CLT, porque é uma segurança. Sim. É uma segurança. Agora, você sair do CLT para o empreendedorismo tipo, você vai dando o passo e Deus vai dando o chão. É mais ou menos isso. O mais legal de, assim, ouvir você falar é a parte que teu marido te apoiou. Eu costumo até brincar, assim, com algumas amigas, quando elas começam a falar mal do marido, ou criticar alguma coisa, eu falo, olha, dessa conversa eu não participo. Não. Porque se eu disser pro meu marido assim, hoje, olha, eu tô pensando em abrir um negócio e tal, o amor, ele fala, vai, cara, dá certo. Olha, você não sabe nem o que foi. Não, mas dá certo, vamos lá, tá precisando de quê? Aí eu falo, cara, às vezes eu testo ele, assim, com o pessoal da igreja, fico brincando. Aí eu falo, quer ver só como meu marido abre um negócio rápido? Chega pra ele ali e fala que você tem uma ideia e que é legal, que você acha que dá certo. Ele vai dizer, não, tá bom, vamos nessa. E eu acho que isso é a dor de algumas empreendedoras, né, Valéria? Não ter esse apoio de ter alguém ali da família junto para apoiar. E aí, quando a gente tem esse apoio, nossa, as coisas fluem mais rápido, se torna muito mais importante, né? Tá ali. E aí a questão do dar certo não é mais só por você. Você não tá precisando provar para ninguém que você deu certo, mas tem uma pessoa ali que tá contigo, que tá te apoiando. Isso eu acho muito legal. Mas assim, 16 anos de carreira é muito tempo. Conta pra gente, assim, algum desafio que você já teve, você pensou, cara, não vou conseguir, não. Agora deu ruim, tô quase voltando pro meu CLT, porque empreender não tá dando certo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que acontece? Logo no início, exatamente pelo medo da gente sair do CLT para ir pro empreendedorismo, eu fiz algo assim que até hoje eu falo, gente, como é que eu consegui fazer um negócio desse? O que acontece? Eu não era muito conhecida no meu bairro, apesar de ser nascida e criada no meu bairro. Eu não era muito conhecida, porque quando você trabalha em shopping, quando você trabalha
numa Ninguém empresa te vê, nem os ninguém vizinhos te vê, conhecem. Ninguém te vê, eu não tinha assim aquele Você sai, tá batimento. todo mundo dormindo Isso. ou tá trabalhando e quando você volta, todo mundo já dormiu de novo. Gente, e é totalmente diferente da área da beleza, É. porque a área da beleza, quando você é uma cabeleireira, uma manicure, uma esteticista, você conhece meio bairro. Isso. Você conhece praticamente todo mundo. É. Ah, sabe a fulana? Ah, que fulana? A fulana que é irmã de Beltrão. Ah, sei, porque o irmão dela, que não... a gente sabe de tudo da comunidade ali, né? Sim. Então, assim, como é que eu ia vender algo? Porque a gente vende o tratamento, Sim. a beleza, né? Sim. Os serviços que a gente vai oferecer. Se as pessoas ainda não tinham confiança em mim, né? Então, eu pensei assim, meu Deus, na época estava muito em moda, Valéria vai lembrar disso. Valéria vai lembrar. Lembra daquelas revistinhas, Valéria, que tinha antigamente? Que ali naquela revista tinha buffet. Eu anunciei nessas revistas. Sim. Aí. Em Valéria, Campo era Grande. era meu sonho anunciar nessas revistas. E mais ainda, tipo, colocar logo na capa. E a Só que- capa era cara. Era caro. É. E eu tava dura, sem dinheiro. Já tinha usado praticamente uma boa parte ali da minha rescisão. E eu tinha a minha segurança ali, que era o seguro-desemprego, então eu não podia usar. Mas eu pensei numa coisa, gente, por que eu mesma não faço meus panfletos? E até então eu estava pensando só em panfleto. Daqui a pouco comecei a evoluir a ideia para uma revista. Mas como é que eu vou fazer isso? Sem dinheiro. Aí é que eu pego a explicação de como eu consegui me fazer conhecida no bairro todo, no ano de 2011, sem dinheiro. As redes sociais não eram tão como era hoje, né? As redes sociais não eram esse boom. Eu acho que só tinha o Facebook na época, não tinha Instagram. E não tinha também isso da gente impulsionar, da gente aproveitar. Sim, e eu não sim. tinha dinheiro para fazer panfleto. Então, o que eu fiz? Eu fui na gráfica porque eu não tinha computador na época. Na verdade, eu tinha computador, mas era aquela internet de escada, aquele negócio que saía caro pra caramba. Eu fui na Lan House, peguei uma folha ofício e fiz um desenho na folha ofício. Na folha ofício não tem cartãozinho de visita? Sim. Sim. Eu coloquei ali desenhado com régua assim, uma ideia de tamanho de cartãozinho de visita, e eu pensei assim, caramba, eu posso começar com uma página e oferecer para as pessoas do bairro que já são conhecidas, tipo um pet shop, uma loja de roupa, aí tinha uma moça que costurava e tinha salão de beleza também, e perguntar se elas não gostariam de anunciar que estaria criando ali uma revistinha nova. O nome dessa revista foi Os Melhores do Bairro. Legal. E eu fiz ali uma parceria com uma gráfica e eu ia no computador ali na Lan House e mandava para ele, tipo, um protótipo, né? Da revistinha, Os Melhores do Bairro. Só que eu falava assim, olha só, mas eu vou ser a capa. E eu cheguei... Caraca, ela foi muito esperta. Eu cheguei nos comerciantes e falei assim, olha, a gente está montando uma revistinha que é assim, assim, você vai ter esse espaço. E eu conseguia convencer porque eu vim da área de Da vendas. área de vendas. Eu vim da área de vendas. Gente, não adianta. Do varejo, Uma vez vendedora, sempre. sempre vendedora. Então, assim, eu vendo a minha imagem, eu vendo os meus serviços, eu precisava vender uma ideia de confiança ali no bairro. Então, eu cheguei para o pessoal do bairro e falei assim, olha, aqui no nosso bairro não tem. Vamos montar uma revistinha, vai ser assim, assim, assim. E aí, qual era a vantagem da revista? Você, provavelmente, se você não estiver interessada... Digamos que você não tenha cachorro. Você vai pegar um panfleto, por exemplo, de um pet shop, você vai jogar fora. Isso, mas se tem outras coisas... Se tem outras propagandas, você não joga fora. É isso aí. Então, eu pensei assim, a minha propaganda junto com outras vai ser mais interessante do que a minha propaganda sozinha. Sim. E eu não sei como é que eu consegui convencer. Eu acho que as pessoas confiavam em mim. Eu não sei, Deus abençoa. E Foi eu visionária. fiz essa revistinha com o dinheiro que as pessoas estavam pagando. A minha capa era de graça. Eu ia lá na gráfica e fazia. Detalhe, eu era a menina que panfletava. Só que ninguém sabia. A moça da capa era quem estava... Só que ninguém sabia. Eu ia de bermuda, chinelo e bicicleta para panfletar no bairro. Isso aí. Quando eu fazia os cursos, porque eu ainda estava fazendo alguns cursos de massoterapia, por exemplo, eu colocava meu filho na creche, que eu conseguia ali colocar o meu filho na creche porque eu precisava ter ele na creche enquanto eu continuava os cursos. Aí eu ia para o curso. O curso era de 8 a meio-dia. Aí largava meio-dia e eu largava
eu saltava mais ou menos de ônibus a uns 4 quilômetros. Quem conhece mais ou menos, né? Lá no bairro é mais ou menos Estrada do Monteiro, ele era uns 4 quilômetros da minha casa. E eu vinha andando de lá e panfletando. E ali eu aproveitava para acolher novas pessoas para poder fazer parte da revista e ela crescer mais ainda. Legal. Então, aí o meu nome, eu falei assim, agora o meu nome vai ser conhecido. Então, eu forcei para que o meu nome também fosse conhecido, porque eu falei, eu preciso ser conhecida. E as pessoas, e ali na capa e na contracapa, eu tenho uma amostra dela aqui. Onde será que eu posso mostrar? Pode. Posso mostrar. Gente, olha aqui. Aqui, olha, muito capa legal. E a contracapa. Por dentro... Isso te dava autoridade, né? Isso. A moça do Caraca, bairro... muito legal. Aí aqui... Porque eu fazia noiva. Então, aqui é Ivani Santos, dia da noiva. Esses telefones não existem mais. Né? Era o meu Claro na época. Né? Gente, e aqui a atrás época do Orkut. A época do Orkut, eu tinha Orkut. Né? Não é você abrir um espaço, botar uma placa e falar o cliente vai entrar, né? Você foi atrás do cliente. Muito legal. Aí, uma vez falaram assim, que eu contei essa história, conversando com clientes em cabine, né? E falou assim, caramba, e você fez tudo não tendo nada. Aí eu falei assim, tinha alguma coisa que eu tinha muito. Vocês vão dizer que é coragem, né? Eu vou dizer que é medo. Eu ia dizer que era louca mesmo. Gente, eu tinha muito medo. Eu tinha medo de não dar certo. Sim. E tinha que dar, né? Eu tinha que dar. Por quê? Você estava falando do apoio do meu marido, né? Nessa decisão. Eu também estava apoiando o meu marido. Por quê? Hoje em dia, a gente vive numa época, claro, né? Tem muitos homens que eles sozinhos ainda, eles conseguem... A mulher tá lá na casa dela e ela não precisa trabalhar e tudo mais. Ou então, tipo, a mulher trabalha, mas o dinheiro dela é separado do dinheiro do marido. E lá em casa, não. Lá em casa sempre foi tudo junto. A gente sempre fez tudo junto, a gente construiu a nossa vida juntos, tudo é junto. Então... A minha parte era importante dentro de casa, principalmente com um filho pequeno. Eu estou falando financeiramente. Sim. Então, ia me fazer uma diferença acabar ali o auxílio-desemprego e eu não estar faturando R$1. Eu falei assim, ou dá certo ou dá certo. Não tem outra opção. Eu tinha medo de não ter cliente. Então, eu colocava ali já numa posição profissional. E detalhe, se eu fosse atender do lado de casa, porque eu ainda não tinha um espaço, eu adquiri um espaço em 2011. Né, em sociedade, com uma amiga minha que era depiladora e manicure. Eu ia em domicílio. Eu ia em domicílio, se fosse do lado de casa, eu me arrumava, me maquiava, colocava um saltinho. E, às vezes, as pessoas falavam assim, nossa, mas você vai fazer um atendimento do lado de casa. Eu vou fazer do lado de casa, mas não é a amiga dela que está indo dessa vez, é a profissional. Ela tem que entender que é a profissional que está indo atender. Isso mostra a importância da apresentação pessoal, né? Eu acho que cada vez mais, naquela época já estava assim, imagina hoje. A gente tende a julgar o profissional pela forma que ele está vestido, né? Você é responsável por fazer maquiagem, um cabelo bonito e tal. Se eu ver você sem maquiagem, toda bagunçada, vai dizer, gente, mas como é que ela faz se ela tá desse jeito? É impressionante como automaticamente a gente já pensa isso. Já é um pré-julgamento. Seja para essa área, seja para as outras áreas, a gente já vê aquilo ali e já leva para o outro lado, né? A pessoa tem que estar naquele ritmo ali. Então, acho que a apresentação pessoal é importante de qualquer nível. Com certeza. É igual no meu caso, eu trabalho com comida, né? Aí já pensou se eu vou me apresentar com a pessoa toda suja? Né? Assim, avental sujo, roupa suja, a pessoa fala, não tem como comer a comida dessa pessoa, né? Então... Olha, a apresentação pessoal da comida da Valéria, meu Deus. Essa semana ela postou, eu falei, que comida linda, amiga. Eu fico olhando os vídeos dela pela beleza do prato. E você comeria, não sei. Mas, olha, você vê aquele negócio colorido, assim, dá vontade de você comer. Eu falo, tá, aí eu mando pra ela, ai, tua comida tá tão bonita. Que é realmente muito legal. Mas aí a gente vai entrar em um assunto agora que eu, particularmente, tenho, que é melasma. E eu vejo muitas clínicas de estética oferecendo o milagre, né? Que assim, eu já tenho há muitos anos, eu já trato há muitos anos, eu tenho toda uma rotina, todo um cuidado, e de repente ele some e de repente ele volta. Aí eu quero saber da tua opinião profissional. Esse milagre de sumir, como tem muitos aí oferecendo, realmente existe ou é só para poder chamar a clientela? Você quer que eu seja sincera, né? Eu quero que você seja sincera. Então, melasma não tem cura.
Mas calma, não fica triste. Não fica triste. Por isso que ele vai e volta. Tem tratamento. É que você tem que descobrir quais são os gatilhos do seu corpo que desencadeiam o seu melasma. Algum profissional, algum profissional... Aí ele que ainda é foi inteligente ainda para saber... tratado. Sim. Por exemplo, ó, vou falar algo... Jesus. Você está me falando isso hoje, eu não sabia. Sim. Não sabia que você tinha melasma. Se Tenho. eu estiver mentindo, você fala. Tem dia que você se olha no espelho e fala assim, nossa, tá muito forte. Sim. E tem dias que você olha... Geralmente, quando isso tá acontece, eu maravilhoso. registro. Isso. Que eu falo, alguma coisa deu errado aqui. Aí deixa eu fazer Alguma uma coisa pergunta desandou. agora. Você nunca parou para pensar, tipo, o que aconteceu essa semana comigo? Não. E você linkar uma coisa na outra? Não. E outra coisa, a posição, no caso, a localidade em que o seu melasma se encontra, ele também diz muito. Por quê? O melasma, ele pode ter a ver com mau funcionamento sistêmico do corpo. Pode ser estômago, né? Pode ser problema hormonal, geralmente hormonal é por aqui, né? Estômago, geralmente por aqui. Outro exemplo. O melasma, nessa região, também pode ter a ver com tristeza. Sabia? Caramba. Pode ter a ver com tristeza, com depressão. Nessa área aqui assim da testa? Na área do nariz. Do nariz. Essa área aqui. Que legal. E, em alguns casos, atrito. Então, o melasma ele pode ter fatores intrínsecos ou extrínsecos. Que negócio é esse? Intrínsecos são internos, fatores do seu corpo que podem desencadear o melasma. Extrínsecos são os fatores externos, que a gente já conhece, tipo o sol, mas o atrito, por exemplo. Você sabia que na época da pandemia se teve muito mais o aumento do melasma? Por quê? Por que você acha? A máscara, né? Máscara. Ficava roçando no rosto. Máscara. Aqui, olha, o atrito. Inclusive, eu adquiri, mas não foi nem por causa da máscara, um melasma aqui na minha testa. Vocês não vão ver porque não está curado. Ele está Mas adormecido. está adormecido. Ele Mas não eu vai lembro que a voltar tua porque eu não vou testa era bem- deixar. bem Marcadinho aqui. É. Ah, mas tem lá nos meus destaques. Aliás, o @spavip_clínica, tá, gente? Que eu não falei aqui. Tem lá nos meus destaques, meus tratamentos, então vocês podem acompanhar, podem ver. Por quê? Meu cabelo já esteve liso, né? Então, quando eu fiz a transição, eu usava uma faixa para dormir e enrolava o cabelo. Sim. Eu não percebi quando a mancha começou, e aí ela foi aumentando e eu continuando com a faixa. Até que um belo dia, quando eu tirei e eu olhei no espelho, eu vi que na região da mancha estava meio amassadinho. Sabe quando você acorda com o rosto meio inchado? Aí aquela faixa estava amassando ali. Tava... meu Deus, eu adquiri um melasma por atrito. Então, o melasma, ele pode sim ser controlado, ser tratado. Não é somente com peelings, tá? Inclusive, as pessoas falam assim, mas o peeling, ele não resolve melasma. E não resolve mesmo. Mas então por que você faz o peeling, Ivani? Eu faço o peeling porque eu preciso descamar essa pele para que haja troca da pele. Essa pele de cima, que a gente chama de epiderme, ela é uma pele mais grossa. É ali que a mancha ela aparece em mais quantidade, ela aparece mais forte. Por baixo dela tem a derme. E é na derme que mora o melanócito, que é a célula que produz a mancha, que produz a melanina. Na verdade, o melanócito produz a cor do nosso corpo e também produz mancha. Então, quando eu consigo chegar pertinho da derme, eu consigo tratar essa derme, tratar o melanócito, para que quando essa pele novamente voltar, já que ela descamou, ela vai voltar. Ela não volte com a memória celular. E aí eu te trato de dentro para fora, dentro da clínica eu explico. Muitas das vezes a pessoa precisa adquirir também alguns antioxidantes, algum suplemento, que eu também indico para alguns pacientes, tem que fazer avaliação para saber. E alguns pacientes eu tenho que fazer descamação de 3 dias seguidos, outros eu posso fazer menos. E a orientação, junto com a suplementação, e eu oriento também na desinflamação do corpo. Porque a gente também precisa desinflamar. É por isso que eu também estou estudando farmácia. Porque no estudo de farmácia, eu vou conseguir ali estar direcionando até fórmulas melhores, né? Porque até então eu fico um pouco engessada. Não é tão nessa parte simples, das né? fórmulas. E ali fazer um cursinho de 3 meses não. e querer começar a tratar pessoas. Ou então trabalhar numa clínica junto com uma pessoa, com um profissional, pegar uns mais dicas e agora já achar que é profissional também. E, gente, pelo amor de Deus, toma cuidado com diquinha de blogueira, gente. Pelo amor de Deus. Porque tem umas pomadinhas aí, que eu não vou falar o nome, que se você comprar na farmácia, vai clarear muito seu melasma. Nossa, mas vai clarear muito. Depois vem o efeito rebote.
assim, que você vai se arrepender muito. Não sai mais, E o né? problema, às vezes, para eu não colocar a culpa só na pomada, tá, gente? Porque alguns médicos até passam essas pomadas. O problema mesmo é que o paciente, ele não cumpre o protocolo certinho. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou nem pegar você, agora eu vou pegar a Valéria. Vou fazer uma pronto. pergunta para você. Digamos que você tem uma mancha, um melasma no seu rosto. E aí um profissional, alguém te indicou uma pomada para você usar e falou assim, olha, usa durante 15 dias que vai ser muito boa e vai resolver seu problema. E aí você começa a usar. Só que o melasma, muitas das vezes, ele não sai totalmente. Por quê? Ele fica ali ainda na memória. E aí clareou e ficou um pouquinho. Deu 15 dias. É para você parar de usar. O que você faz? Ainda tem um pouquinho de mancha. Eu vou continuar usando até acabar. Isso. É aí que dá o efeito rebote. Ah, porque eu Aí tô não usando, pode usar? eu tô usando em excesso uma Isso. coisa que não poderia usar mais. Só que você também não pode, do dia para o outro, parar de usar. Aí você tem que saber como faz o desmame. Então, é por isso a que pele muitas... fica meio que viciada Isso. nisso. Então é esse desmame aí que o profissional não está ensinando. Na verdade, muitos profissionais estão ensinando. É E isso aí que eu fica não, lá. eu não quero falar mal dos profissionais que usam esse tipo Tu tá de pomada. querendo defender a classe agora. Não é isso. Não é nem Mas minha é classe. ética, eu tô... É a ética da profissão. Mas Eu é isso. prefiro- Eu vou te falar o segredo. Ah, Eu prefiro não usar a pomada que contém hidroquinona. Pronto. Eu não falei a marca da pomada, Sim. eu falei o que tem na fórmula. Eu prefiro não usar a pomada que tem hidroquinona. Porque, por muitas das vezes, alguns pacientes não vão ser disciplinados ao ponto de falar assim, é dessa forma que eu vou usar. Eu vou chegar aqui, vou parar, vou fazer o desmame. E aí, se a mancha voltar um pouquinho, eu vou falar com a profissional. Não, eles continuam. Então, na fórmula que eu utilizo, não contém hidroquinona, então não dá o era risco do isso que eu ia efeito te rebote. perguntar, porque assim, eu como conhecedora da causa, já usei diversas pomadas, já fiz várias vezes peeling e tal, e realmente tem uma época que ele some e ele volta. Isso. Só que assim, todas que eu já usei até hoje, mesmo que pouquinho, sempre tem na fórmula. A hidroquinona, né? mesmo que Tem. seja pouco, mas sempre tem lá. Então, ela deixa de ser o mocinho para ser o vilão, assim? Ou não, é porque o teu método é diferente? Não, então, o que acontece? A hidroquinona... Lembra que eu falei que o melanócito, ele reage à agressão? O melanócito Sim. é o que produz o melasma, né? Que produz a melanina e produz o melasma. Ele vai responder à agressão. A agressão também é quando você usa uma fórmula muito forte. Entendi. Você, por exemplo, a pessoa que tem acne, a pessoa que tem mancha, fala: ai, gente, é muito bom usar ácidos. Quem nunca ouviu falar isso? É bom? É bom. Eu mesma, né, faço tratamento, os peelings são com ácidos. Só que você não pode usar só isso o tempo todo. Você tem que ter um equilíbrio. No home care dos meus pacientes, eles não usam somente o ácido. Usam o ácido um tempo, mas durante o dia já usam uma hidratação, algo que vai ser um ativo antioxidante, que vai estar ajudando a equilibrar o organismo, equilibrar a pele. Por quê? Se a gente usar só aquilo que é ácido, o melanócito também vai reagir. Entendi. Vai reativar muito, vai reativar muito a mancha. Então, não. Eu uso o que tem na minha composição geralmente é o alfa-arbutin, que ele é como se fosse um primo da hidroquinona. Só que o restante que está na formulação, como eu falei, eu não sou farmacêutica, né? É o que a própria marca do tratamento, que é vinculado ao meu tratamento, que é o peeling de porcelana, só ele tem. E aí, só quem fez esse curso específico, que, aliás, eu esperei anos, é um curso que abria uma vez no ano. E antes disso, eu já trabalhava, sim, com clareamento de mancha, mas eu nunca tinha visto algo como esse, que eu acho incomparável, o resultado. Porque muitas das minhas pacientes tinham essa mesma dor, do melasma voltar. E eu também não ficava satisfeita, porque eu falava, meu Deus, eu fiz o tratamento e eu me sinto mal, porque a pessoa voltou do mesmo jeito. Isso. E agora eu entendo, eu sei explicar o gerenciamento para elas. Legal. Se a mancha, às vezes, ela dá uma leve sombreada, elas voltam para uma manutenção. Mas não é para um investimento igual foi da primeira vez. É só manutenção mesmo, porque a gente precisa fazer manutenção, né, gente? De tudo, né? De tudo. Consegui entender agora. Agora consegui entender. Agora Será que conseguiu, ficou né? claro? Agora ficou claro o meu melasma. Meu companheiro. Ivani, você falou para mim que ia trazer algo legal para as mulheres. Sim. Para o nosso Outubro Rosa. Sim. Né? Conta para mim, qual a novidade?
eu trouxe aqui uma guia rosa. Vocês conhecem, já ouviram falar de guia rosa? Já. Gente, isso daqui é muito bacana. É muito legal porque é um sistema interclínicas, que são clínicas de saúde, tá? Não é clínica de estética, não. Clínicas de saúde que elas têm, por exemplo, oferecem exames de mamografia, ultrassonografia, Caraca, ressonância e dão desconto. Dá uma olhadinha. São exames que são caros, Exames né? laboratoriais dá desconto. E tem gente que não conhece e tem gente que tem dificuldade de ter acesso. Sim. Eu trouxe hoje, eu deixei ali na recepção, tem mais ou menos umas 50 guias rosas ali. E também lá no meu estabelecimento, geralmente eu faço isso sempre em época de Outubro Rosa, tá? Que É uma legal. campanha que eu gosto de fazer a campanha vinculada ao Instituto legal. Fênix também. Por quê? Você vai lá no meu estabelecimento, ou no caso eu posso deixar algumas já direto no Instituto Fênix também, e você adquire a guia rosa e de repente você tem um exame para fazer. Eu fiz uma sondagem de valores, por exemplo, uma ressonância no joelho que eu preciso fazer. Tem uma clínica aí que cobra R$640. Aí eu falei, aceita a guia rosa? Mas já estava ali na guia, mas perguntei, né? Só para saber a diferença de valores. R$400. Ou seja, Nossa. R$240 de diferença. Já faz muita diferença. São várias clínicas. Você pode ver uma clínica mais próxima de onde você mora, né? Do seu bairro. Tem Bangu, Campo Grande, tem Copacabana. Tem até Botafogo. Legal. Tem Botafogo. Legal. E aí você consegue esse desconto, um desconto significativo. De repente, quem não tem plano de saúde, e no SUS, às vezes, as coisas demoram um pouquinho. Às vezes sempre. Mas, como a gente está em campanha, a guia rosa vai valer 1 quilo de alimento, tá? Ah, legal. Legal. É isso, tá? Trocar uma Quer guia receber rosa ajuda, por CPF. ajuda também. Isso. E aí a gente consegue também ajudar lá no Instituto. Então, É você isso. que é aqui do Rio de Janeiro, tá precisando fazer algum desses exames, procura a gente lá no Instituto, leve o seu quilo de alimento e vem buscar a sua guia rosa. É isso Muito aí. legal. Dá para fazer vários, na verdade. Dá pra né? fazer vários. exames. Mas é uma por pedido, tá, gente? Tem que ter o pedido do médico e junta. Vincula ali a guia rosa. Muito legal. Show. Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso Sim. programa. O tempo, quando a convidada assim, o tempo passa que a gente rápido. nem vê, né? É. Tava gostoso, né? E aí eu quero saber de você, quais são os seus planos para o futuro, né? 16 anos de carreira, o que você tá aprontando aí mais para frente? Os meus planos são mais lights agora, né, gente? Eu pretendo ficar mais tranquila, continuar trabalhando, né, na área da estética. Eu estou gostando muito dessa parte do tratamento de rosto, do melasma. Eu ainda trabalho com corporal também, vou continuar trabalhando. Mas eu quero também eu ampliar a minha linha. Gente, eu tenho uma linha aqui de tratamento. Gente, ela tá tá? chique, Eu né? tenho Nossa, uma ela tem linha, uma linha sabe? Eu própria. tenho uma linha, por isso que eu estou estudando também farmácia, gente. Pretendo futuramente ministrar cursos, formar Muito outras legal. Ivanis como eu. Olha, sabe Legal. qual é o nome da minha linha? Spa Skin, em homenagem ao Spa VIP, né? Que é a minha clínica. Muito legal. Spa Skin Arrasou. by Ivani Santos. Vem cá, a amostra é das apresentadoras? Vamos ver. A princípio eu tenho sérum, um sabonete. gente, Gente, o muito sabonete legal. é cremoso, é uma delícia se quiser abrir para experimentar. E o hidratante, tá? Depois, futuramente, quando eu puder fazer as minhas próprias formulações, porque isso daí é uma consultoria que eu entrei. Nessa consultoria tem um laboratório de Belo Horizonte que já faz tudo certinho, tá, gente? Aí tem a Anvisa, tudo certinho. Já faz a rotulagem lá dentro do laboratório. Muito Não legal. sou eu que coloco, tá? Isso daqui, olha, foi no início, tá? Essas coisas doidas aqui, tá? Coisa de empreendedor. Isso daqui tá Hoje tudo ela não anda criando certinho. fórmula e rótulo, não, gente, tá? olha a Não, marca. graças Esse a Deus não aplicadorzinho preciso mais é tudo, apelar. né? Essa Isso, é uma esponjinha é muito delícia. bom. Arrasou. Muito macio. Spa Skin. Maravilhoso. Arrasou, parabéns. Eu Ivani. que agradeço vocês, gente, Muito pela oportunidade. Feliz. Fiquei muito feliz com essa novidade, sabe? Porque eu acompanho o seu trabalho, né? São É anos verdade, minha acompanhando. cliente, gente. Sou cliente dela. E, assim, são anos acompanhando o seu trabalho, a sua evolução, a sua dedicação. Então, ver, né, que hoje, além de tudo, ainda tem a sua própria linha, né? E tem muitos sonhos. Porque o importante é isso, né? A gente É isso continuar aí. sonhando. Não parar, né? Isso. Não parar, porque a vida não para, ela é cíclica, né? Palavra Isso. bonita é essa. E ela não para, então, e você está nesse movimento. Então, fico muito feliz por você. Parabéns mais Obrigada. uma vez. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Valéria. Obrigada, Vera. Obrigada, E é gente. assim, gente, estamos terminando mais um programa, tá? Já falamos aqui para você, curte, compartilha, manda para os amigos, Isso. tá bom? Espalha para geral, que a Ivani é fera. Obrigada.